E aí, jovem, vamos lá para o nosso resumo. Resumex, nós falamos aí de movimento uniformemente variado. Começamos lá pela aceleração e nós vimos que tudo que é variável em função do tempo se gera aí uma função horária. Então nós vimos, né, Décio, que dentro do movimento uniformemente variado, aquele com aceleração constante, nós temos tanto que a velocidade ela varia em função do tempo e também a distância, né? Isso, as posições variam, a velocidade também. Então, agora não tem mais só uma função horária como tinha no movimento uniforme, nós temos duas. Isso. Uma para as posições e outra para a velocidade. Vamos ver quais são essas funções? Vamos lá. Vamos lembrar, pessoal, olha só. Lembrar é viver, né? Então tá aqui, ó, na nossa revisão de conteúdo do movimento uniformemente variado, parte 2. Então temos aqui, ó, função horária da posição. Então tá aqui, ó, espaço em função do tempo. Faz parte das nossas equações do movimento uniformemente variado. Então tá aqui, ó. Lembra que nós falamos na aula passada que pode ser um Szinho de posição, pode ser um D de distância, né? Lembrando, inclusive, pessoal, que antes de no outro movimento uniforme, a gente podia ter feito isso aqui também, ó. Né? Correto? Isso, movimento uniforme. E lembrando que isso aqui, como aqui é muito quente, né? Lembra do sorvete. Sorvete. Isso quer dizer que essa aqui, então, é o sorvetão, né? Exatamente. Nós temos um sorvete, não tem um sorvetão na outra. Então, lembrando que pode usar o S no lugar do D. Isso. D é distância, é mais fácil de você lembrar, mas pode usar o S também. Sorvete e sorvetão, não esquece mais. Não Pronto. esquece mais. Está muito quente, toma um sorvete e lembra do movimento uniforme. O sorvetão, você lembra do movimento uniformemente variado. Pronto. Ok, pessoal, então na função da posição, nós temos ali a posição final, que depende do tempo que você for substituir, e nós temos as grandezas que são constantes, ou seja, aquelas que não mudam, que é o quê? Tudo que é inicial, ou seja, espaço inicial, velocidade inicial, tudo que é inicial é constante, né, Décio? Justamente. E a principal característica do nosso movimento, a aceleração constante. Constante. Lembrando que no movimento uniforme a velocidade é constante, mas no movimento uniformemente variado a velocidade não é constante. A aceleração é que é constante. Exatamente. Então, pessoal, vamos olhar as outras equações? Então, vamos lá, olha só. Então, nós temos a nossa primeira ali, que é ali a função horária do espaço, ou seja, a gente fala que o espaço ele está em função do tempo. Para eu descobrir qualquer espaço dentro do movimento, é só substituir o tempo. E também, lembrando que no movimento uniformemente variado, a velocidade também varia em função do tempo, né? Justamente. Logo, a gente E também se não tem... tiver o tempo, o que nós podemos fazer, né, Deise? Nós podemos usar a equação do Torricelli. Que é justamente a combinação dessas duas. Então tá aqui, ó, velocidade em função do tempo. Lembrando que tudo que é constante é o que é inicial e aceleração. Então isso aqui é constante, isso aqui são as nossas variáveis. Se você isolar esse carinha aqui, que é o tempo, certo? Então você pode substituir na equação anterior aqui, que nem um sistema, né, Décio? Resolver tudinho, e aí você vai chegar nessa equação de baixo, que é uma equação derivada daquelas duas. Então, nada inventado, nada tirado de lugar nenhum. A não ser da própria ideia de movimento, né? E uma equação é derivada da outra equação. Vocês viram que essa primeira aí foi tirada, inclusive, de onde? Do gráfico da velocidade em função do tempo. Exatamente. Né? Não foi nada inventado. E aqui nós podemos perceber que essa função é de primeiro grau, né? Grau, a outra já é de segundo, né? É só olhar para o maior expoente que está na variável, né? Então, como T, a nossa variável aqui tem 1 e aqui tem 2. Logo, segundo grau para cá e primeiro grau para cá. E isso aqui é constante. E veremos numa outra aula que enquanto a velocidade é uma reta, nós vamos ver que as posições depois vai ser um outro tipo. A equação de segundo grau, uma função de segundo grau, te dá um outro tipo, né, de gráfico. Exatamente. Não vai ser uma reta. Vamos deixar a curiosidade para a próxima aula, né? Vamos. Ali a gente já fez um resumex das nossas funções e daqui a pouco a gente volta para tirar as dúvidas, né, Décio? Justamente. Façam direitinho as atividades e daqui a pouco a gente está de volta. Com certeza. Tchau, tchau. E aí, jovem. pessoal? Olha, jovem!
E aí, estamos de volta, né? Para fazer aquela correção, vocês fizeram as atividades. Isso. Com certeza resolveram as atividades e acertaram. Também acho, então confio nisso. Mas não precisa nem fazer essas atividades, correção. Hoje você acha que precisa? Vambora, né? Vamos. Não, bora. Vamos resolver, claro, para tirar lá, as então, dúvidas, vamos. né? Vamos começar então, pessoal, olha só. Atividade de sala, né? Ó, tá aqui a atividade de sala, Vamos tirar as dúvidas e resolver as atividades. Questão 1, caminhadas famosas ao redor do mundo. Então, vamos ver aqui o texto dessa questão. Algumas caminhadas realmente marcaram nossa época, como o Caminho de Santiago, na Espanha, por ter sido mencionada por Paulo Coelho pela famosa peregrinação de fiéis até a cidade de Santiago de Compostela. Esta é uma das caminhadas consideradas de pouca dificuldade, mas muito conhecida. Continuando, pessoal, dentre outras caminhadas, podemos citar também a Pacific Crest Trail. Que bonito. Isso é coisa... Eu acho que isso é coisa de americano. Nós somos americanos, né? Que é de muito maior dificuldade. Inicia-se no México, atravessando os Estados Unidos e indo até a fronteira com o Canadá. Olha só, 4.260 quilômetros de trilhas fazem deste uma das maiores e mais duras, né, de maior apelo em virtude aí das paisagens. Então, olha só, Décio, 4.260 quilômetros, né? Quilômetro, muito bem. Importante já ficar fixo, né? Exatamente. Desafios e de resistência exigida, claro, né? Uma caminhada desse aí vários dias para você conseguir executar isso daí, tem que ter resistência mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó, enfim, existem caminhadas para todos os aventureiros, desde trilhas simples e curtas, que se pode realizar em apenas um dia ou até algumas que levam semanas para serem completadas. Então tá aqui, pessoal, uma reportagem que foi publicada aí em 20 de dezembro de 2018 num blog, tá? Pé na Trilha. E tá aqui o endereço, né? Então aqui desse blog aqui que foi publicada essa matéria do Pé na Trilha, vamos fazer uma questão dessa. Por que não, né? E por que não? Por que não, né? Considere que uma pessoa percorrendo certo trecho de uma trilha faça um determinado percurso em linha reta. Então imagine que ele está lá na trilha, pegou um retão. Isso. E está fazendo esse percurso aí. Esta pessoa percorre os 20 segundos iniciais a uma velocidade de 2 metros por segundo, ok? Então tá ali, ó, os 20 segundos iniciais a uma velocidade constante. Movimento uniforme, né? Movimento uniforme. Significa aqui, pessoal, ó, eu tô saindo daqui, tá aqui, ó, tempo, vou colocar aqui em cima, tempo inicial 0, aí aqui, ó, eu tô percorrendo um certo espaço, ok? Vou colocar em metros, porque a velocidade está metros por segundo, e daqui até esse tempo aqui de 20, eu tô com a mesma velocidade. Justamente. 2 metros por segundo. Mas será que para aí? Vamos ver o que nós temos aqui. Em seguida, ela percorre os próximos 8 segundos com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Já não é mais um movimento uniforme. Pois é, né? Então, a distância percorrida pela pessoa em metros nos 28 segundos de caminhada é o seguinte, pessoal, considera isso aqui, ó, de 0 até 20. Movimento uniforme, mas houve uma distância percorrida. Colocar aqui, certo? Depois, até os 28, um movimento uniformemente variado, que tem uma aceleração constante, então é um movimento uniformemente variado. Aí você coloca mais 8 aqui. Aqui eu já tenho uma aceleração, certo? Essa distânciazinha aqui, ó, foi percorrida com uma certa aceleração. Então você concorda, Décio, que a partir do 20 aqui, essa velocidade que antes era constante, ela alterou-se o valor? Porque aí teve uma aceleração. Exatamente. E então, o valor da aceleração sendo positivo, ela vai aumentar essa velocidade. Então eu tenho que calcular essa distância. E isso vale dizer o quê? Que eu vou calcular aqui o primeiro trecho de 20 segundos com a velocidade constante, a distância no movimento uniforme. E depois uniformemente variado o resto. E aqui movimento uniformemente variado. Pode misturar, gente? Pode, né, Décio? O que nós temos que observar? Pode misturar, mas fazendo separado. Isso, pode misturar fazendo separado. Pode misturar as equações,
dependendo do movimento, mas cada um no seu quadrado, né? Você calcula aí separadamente. Então, vamos fazer primeiro dos 20 segundos, que está em movimento uniforme. Deixa eu apagar aqui. Uma pessoa aí com a câmera fotográfica na mão para registrar os momentos, né? Justamente. Então lá, o primeiro 20 segundos do movimento uniforme, né? O que nós temos? A distância é V vezes T, né? Por quê? É movimento uniforme, né? A distância, só que é a distância total, então é D menos D0, claro. Pega a velocidade e multiplica pelo tempo. 2 vezes 20, 40 metros. Então, nos primeiros 20 segundos, andou 40 metros. Então, pessoal, continuando, nos próximos 8 segundos, o movimento já é uniformemente acelerado por causa da aceleração. Então, tá aqui, ele é variado uniformemente. Nós temos a aceleração aqui, certo? Nesse caso, não é mais a equação do movimento uniforme, e sim do movimento uniformemente variado. Então, vamos lembrar aqui, olha só. Ah, professora, como é que nós vamos fazer com a velocidade inicial? Você vai pegar a velocidade inicial do movimento anterior. Então, até 20 segundos a velocidade foi a que estava ali, né? De quanto? Justamente. Então, isso aqui vai valer 2, certo? A nossa aceleração, 1. Lembrando que a unidade aqui é metros por segundo e aqui metros por segundo ao quadrado. Ok? E aqui temos o tempo, né? O nosso tempo é de quanto? De 8. 8 segundos. Tá faltando mais nada, né? Considerando que o início do movimento, nessa segunda parte, considera como uma posição inicial, né? 0. Posição nos 40 metros, 0. Vamos lá. Olha aí, ó. Em 8 segundos, ele vai percorrer... Tá aqui, multiplica, primeira multiplicação. Lembrando que o primeiro leva ao quadrado, 8 ao quadrado, vezes 1, vezes 1, né? Tudo é 1 aí em cima. Aí depois aqui, divide. E aí que soma. Deixa eu apagar ali para vocês observarem. Aqui, ó, a nossa... Sim. Aí soma. A distância percorrida vai ser de 48 metros nesses 8 segundos. Exatamente. Mas lembrando que antes tinha percorrido 40, né? Então, a distância total percorrida vai ser dos 20 primeiros segundos em movimento uniforme, e mais... os 8 segundos finais do movimento uniformemente variado. Exatamente. A distância total é a distância do uniforme mais do variado. Portanto, 68 metros. Isso nós fomos ver lá, isso equivale... Só entender direitinho cada movimento. Exatamente. Fazer separado, claro, cada um, como diz, cada um no seu quadrado, né? Exatamente, cada um no seu quadrado. Então, pessoal, olha bem. Primeiro de um movimento uniforme, passa o movimento uniforme. Considera a posição inicial ali 0, dali para frente, não precisa, porque o ΔD já é a distância percorrida, nos 8 segundos, porque os 20 segundos já foi calculado antes. E soma as duas distâncias. Simples. Somou as duas distâncias, nós temos ali a distância total percorrida em 28 segundos de movimento. Justamente. Entendido isso? Então, ali é um exemplo que você pode utilizar as equações tanto do movimento uniforme quanto do movimento uniformemente variado para calcular a distância total. Podemos dizer que fizemos uma revisão de todas as aulas dadas até agora, num único exercício, sobre posição. Exatamente, é isso aí. Né? Mas temos mais questões, né? Então vamos continuar? Questão número 2, olha lá. Olha aí. Coleta e destinação do lixo urbano. A coleta, a destinação e o tratamento do lixo urbano é responsabilidade do poder público municipal. Em alguns casos especiais, essa responsabilidade pode ser transferida a terceiros. No entanto, mesmo sendo de responsabilidade do poder público, a coleta do lixo e sua destinação são assuntos do maior interesse de todos os cidadãos, que devem também participar, auxiliar e fiscalizar esse processo. Sim. Cultura Mix aí, meio ambiente, culturamix.com, lixo urbano, né? Aí nós temos o gari, né, correndo atrás do caminhão de lixo. O gráfico na figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e plana, durante 15 segundos de trabalho. Olha, é muito interessante que a gente percebe na coleta de lixo, uma coisa comum na nossa cidade, acho que em todas as cidades, né, praticamente. Olha aqui, pessoal. A gente percebe o seguinte, o que acontece? O caminhão de lixo, quando passa na sua rua, você percebe que ele arranca, vai lá, para, arranca de novo
Não é isso? E fica aquele negócio, acelera, para, isso é comum. Depende da distância ali entre as lixeiras também, né? Justamente. A gente pode perceber que o nosso gráfico tem isso. A velocidade, ela muda. Vamos dar uma olhadinha lá no gráfico, então, para vocês verem. Olha bem, pode ver que a velocidade, ela está mudando, ó. Primeiro, está parado aqui. Você vê que a velocidade, ó, o gráfico da velocidade, então aqui é 0. Só que, de repente, a velocidade aumenta e o caminhão arrancou e freou. O caminhão de lixo fica fazendo isso. Arranca e freia. Aí fica parado para colocar o lixo, né? Uns instantes, isso. Aí arranca de novo. Porque senão, coitado do gari, né? Tem que sair. Então, pelo menos um pouquinho para ali. Mostra que é um gráfico de uma situação real. Uma situação realmente que acontece, que é a coleta de lixo através desse sistema, né? E ele quer calcular ali, né, Décio, a distância total percorrida neste intervalo de tempo em metros. Justamente. Dentro desse gráfico que teve todas essas variações. Exatamente. Ó, e nesse caso aqui, a distância percorrida é encontrada através das áreas das figuras que aparecem no gráfico. Vamos pegar aqui? Né? Isso, olha lá, uma. Isso, temos uma área, a primeira área aqui. A primeira área. Depois uma segunda área. E esse trecho aqui, velocidade 0, está parado, né? Nessas partes que ele está parado, não tem por que calcular, né? E ali uma terceira, olha só. Calcula as 3 áreas, 2 triângulos e um trapézio. Exatamente. Então, vamos... Fica difícil fugir desse trapézio agora, né? Fica difícil, ó. Vamos lá, começar a área 1. Então, vamos pegar ali, mais ou menos, né? Vamos tirar aqui só para ficar. Vamos pegar a primeira ali, ó. Tem base, altura por 2. Muito bem. Ok. Lembrando que a base aqui, ó, tá nesse intervalozinho aqui, olha só. Até aqui, que é o 5, né? Lembra que é de 5 até 2. Ó, o 4 está um pouquinho antes, é 5 menos 2, né? Aí fica o 3 daqui, tá, pessoal? Então aqui, ó, 5 menos 2, 3 daqui, e a altura está aqui, certo? Que é o nosso 8, fechou? Multiplica e divide por 2. Muito bem. Prontinho, 12. Percorreu 12 metros. 12 metros. Então agora nós vamos para o próximo. Ficou um pouquinho parado, né? Ficou durante 2 segundos, 5 ao 7 parado. Tá parado em seguida, né? arrancou de novo. Continuando. Né? Ó, área 3 aqui, né? A gente pode fazer a área 3 logo que é o mesmo. É triângulo, isso. Então só para ficar mais Deixou fácil. Deixou a 2 aqui, depois, só por isso. Mas pode fazer a 2 também, não tem problema não. Vai do 13 até o 15. Então também 13, é 2, né? Então é 2 aqui. E a nossa altura aqui, ó. Só que a altura agora ela é 12, né? Exatamente, 12. Então tá aqui, ó. 2 vezes 12 por 2. Também temos 12 metros, ok? Coincidência, né? Coincidência, tá, pessoal? Não é obrigatório, não. Fechou? E agora, o 2, que é um trapézio, o nosso trapézio aqui. A área 1 e 3 possui forma de triângulos, mas a 2 é um trapézio, como foi falado. Então, nós temos aqui, pessoal, olha só para delimitar aqui, ó. Ó, só para vocês verem, tá vendo? Né? Nós temos aqui uma diferença, então eu tenho uma basezinha menor aqui. Podia fazer também 2 triângulos aí, né, Deise? E um retângulo, claro. Ia demorar, né? Mas ia fazer entre o 7 e o 8, o 10 e o 11. Aqui a altura. E o 8 e o 2 é outro retângulo. Faria 3 áreas nesse aí. Então aqui eu tenho 11 menos 7, certo? E aqui nós temos a nossa altura. Então, ó, tá ali, ó. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que tem 2 bases, né? Uma base maior e uma menor. Embaixo nós temos aí de 11 a 7, em cima tem de 10 a 8. Exatamente. Então fica 2 mais 4 vezes a nossa altura. De cima é 2 aqui. E de baixo é 4. Exatamente. Aqui embaixo, pessoal, é 7 menos o nosso... 11 menos 7. Isso, 11 menos 7 daqui, certo? Aí de cima é 10 menos 2, tá vendo? A basinha menor aqui, ok? E aqui fazendo a nossa multiplicação, olha só, 36. Logo, para a gente achar a distância percorrida, é só fazer a soma. Somar as 3 áreas, pronto. Pronto, vai ter quanto? 60 metros, gente, letra C, fechado? Olha mais uma questãozinha aqui, ó. Um paraquedista de 80 km em queda livre leva 3 minutos após a abertura, que é o início da contagem do tempo, do paraquedas para atingir o solo, em uma altura de 1.700 metros. Aí nós temos aqui o gráfico que representa a velocidade do paraquedista nos primeiros 2 minutos, tá? Ou seja, aqui, ó, 120 segundos, vem até aqui, ok?
Qual a aceleração média sofrida pelo paraquedista? Ele quer a média, né, Décio? Então, o que é importante aqui? É simples, né? Pelo gráfico, a velocidade deixa de variar a partir de 6 segundos, onde se mantém constante, né? Isso. Então... Aí, nós vimos que a velocidade inicial, final é 5, né? Isso, cai para 5, que é essa distância aí. E no início ela estava em 45. Tá aqui, ó, pessoal, ó. Muda de lado, tá 45 positivo que é negativo, menos 40, né? Exato. A gente vê que a aceleração vai ser negativa porque a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Exatamente, tá, pessoal? Aí mudou de lado, ó, como foi falado aqui. Só dividir, né? Isso, multiplicou pelo nosso tempo aqui, que é a soma totalzinha aqui, fechado. E nós vamos ter, olha só. Pronto. Isso porque, né, Décio? Olha, gente, perceba aqui, ó, eu começo 45. Chega a 5, né? Chega a 5, a velocidade está o quê, ó? Diminuindo, né? Tem uma questão de Enem ainda, vamos lá? Desacelerando, questão de Enem para fechar, pessoal, olha só. Um ambicioso projeto de transportes foi anunciado em 2013 pelo empresário Elon Musk, olha aí, né? O projeto se chama Hyperloop, que consiste na construção de tubos que conectam lugares distantes e cujo diâmetro permite comportar um módulo com uma pessoa deitada, no caso, o passageiro. Por um método de propulsão adequado, né, para impulsionar, que não vem ao caso, o inventor estima que uma pessoa viajando pela tubulação pode atingir até 1.200 km por hora. Rápido, né? Supondo que o sistema faça o passageiro atingir essa velocidade, que é a velocidade lá, ó, de 1.200 km por hora em 20 segundos, quanto é que vale essa aceleração? Aí tem que transformar, né? Tomar cuidado aí, transformar em metro por segundo. Metro por segundo ao quadrado, né, pessoal? Então, a aceleração, a velocidade é metro por segundo e o tempo? Segundo. Então, é só fazer a divisão, né, Décio? Olha só, a gente transforma. Divide por 3,6. Olha só, tá aqui, ó. Deixa só um 3zinho, tá bom? Aí você divide por 20 pronto. Esse valor, né? Justamente. Olha aí, ó. Aqui a gente faz a aproximação. Que ela não tem, né? Então, 16,7. E nós temos bem simples, né, para poder realizar aí, ok? Então ali, pessoal, vem aqui para a gente fechar, prestar atenção nas unidades, né, Décio? E no tipo de movimento. E transforma e tudo certo. Exatamente. É isso daí. Até a próxima aula, jovens, né? Jovens. Tchau, tchau, pessoal. Muito bem, brincadeira. Até a próxima aula.